Oiê, seja bem-vindo ao podcast Pandora. Eu sou o Bruno, psicólogo, analista do comportamento e um eterno aprendiz. E aqui é um espaço de exposição pessoal para falar também sobre a vida, de psicologia e de cultura pop. Se você quiser conversar comigo, eu estou disponível no Instagram em @podcastpandora ou pelo e-mail que está na descrição do programa. Bom, agora a gente está gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Bruno, psicólogo, analista do comportamento. Estou aqui hoje, né? É uma grande satisfação estar aqui com a Juliele. A gente vai falar um pouquinho sobre um tema que é muito importante. E para quem me acompanha ali nas redes sociais, eu até tinha comentado que eu tive um problema com a última gravação, mas hoje eu já verifiquei que está tudo certo. Hoje vai dar tudo certo, eu não vou cometer a gafe que eu tinha cometido anteriormente, que acabou atrasando o episódio. Mas, felizmente, deu tudo certo com a gravação que a gente vai ter aqui para hoje, assim, com a Juliele. A gente vai falar sobre a Não Era Amor, sobre relacionamentos abusivos e tudo mais. E eu tô muito feliz por você estar aqui. Sim, primeiramente, obrigado por ter aceitado o convite. E quem é você, Juliele? Obrigada, Bruno, pelo convite. Eu agradeço muito em nome da Não Era Amor, porque para a gente é muito importante aproveitar esses espaços de trazer informações sobre relacionamentos abusivos. E eu sou a Juliele, né? Geralmente o pessoal me chama de Ju, facilmente vai para Ju. E eu sou uma mulher negra. Isso é super importante de ser citado, né? Esses marcadores enquanto psicóloga, mulher negra, e que vai muito ao encontro também do que a gente trabalha na Não Era Amor, considerando dentro dos relacionamentos abusivos as características, né, raciais, de classe e, obviamente, a questão de gênero aí, e podendo considerar tudo isso em meio a essas questões de violência nos relacionamentos. Eu sou natural de Blumenau, de Santa Catarina, então eu sou do sul aí do país, e bom, foi bastante difícil para eu escolher psicologia, na verdade, né? Geralmente as pessoas perguntam, por que você escolheu psicologia? Como é que foi isso e tudo mais. Mas essa fase de autoconhecimento, eu acho que por isso também eu valorizo cada vez mais isso, né? Que a psicologia tem essa importância em trabalhar autoconhecimento, isso me faltou bastante lá atrás, né? E acho que é muito comum também aos 17 anos você escolher uma carreira, fazer uma escolha dessa magnitude, mas aos pouquinhos, assim, consegui ir escolhendo, consegui ir entendendo esse meu gosto por gente, por diversidade, então foi tudo fazendo muito sentido. E aí, na minha primeira experiência profissional, eu fui trabalhar no SUAS, não tinha ouvido falar de assistência social na graduação, e fui trabalhar com violências, fui trabalhar no CREAS, né? Então, atendendo pessoas já em situação de violação de direitos, abuso sexual, e na época não tinha tanto a demanda de violência doméstica, lá em 2014. Então, é interessante a gente pensar o quanto é importante o trabalho da Não Era Amor e de políticas públicas que trazem cada vez mais sobre o assunto, inclusive o teu podcast trazendo agora nesse momento, justamente como impacto de as pessoas falarem mais sobre isso, identificarem mais facilmente, né, violência doméstica, relacionamentos abusivos. Então, isso é muito importante. Eu acredito que realmente hoje, pensando lá em 2014, quando trabalhei no CREAS, vindo até então aos dias atuais, a gente tem uma estatística muito maior, sabe? Números mais evidentes desse tipo de violência. E aí eu pensava assim, nossa, se eu sobreviver a essa experiência profissional, eu acho que eu consigo sobreviver a qualquer outra, porque foi assustador, assim, a gente não tinha esse preparo na graduação, né? E aí eu contei com uma equipe muito comprometida e muito solidária comigo também, para que eu me desenvolvesse como psicóloga lá no CREAS. Depois eu passei pela educação também, pelo Instituto Federal de Santa Catarina, como psicóloga educacional. Aí eu já tinha feito minha especialização em terapia comportamental, né? Análise do comportamento, e aí eu já comecei a me pegar assim, adolescente, sexualidade, não sei falar disso, gente, como é que eu faço? Bora estudar. Daí fui fazer a pós em sexologia, e hoje eu vejo como tudo isso
se conecta, né, Bruno? Porque a gente vai entendendo, por exemplo, no relacionamento abusivo, qual é a função do sexo, muitas vezes. Né? A gente vai lidando com essas questões de consentimento, né? O que, que as pessoas entendem de, não, estou num relacionamento, eu sou esposa, eu tenho o direito a, né, ter relação com a minha esposa. Não, não é bem assim, ela precisa dar o consentimento. Então, tudo isso está muito interligado, inclusive pensando nas violências caracterizadas dentro do relacionamento abusivo. E para além disso, sou uma pessoa bastante festeira, eu diria. Gosto de festa, gosto de me divertir, gosto muito de música. Esse ano eu iniciei o hobby de fazer canto, que é uma coisa que eu sempre pensava, mas nunca tirava do papel, sabe? Um dia eu faço, um dia eu faço. Aí agora saiu do papel e eu super recomendo isso também, né? De a gente poder ampliar o nosso repertório de lazeres, também ajuda o cliente, ampliar essa questão cultural e tentar fazer da nossa vida uma vida mais significativa de fato, para a gente também ajudar outras pessoas a viverem com sentido. Acho que é por aí. Eu tô adorando, assim. Aqui no Pandora é sempre uma oportunidade de eu estar conhecendo pessoas, assim, tá tendo essas trocas, né? E eu acho isso muito significativo. Conhecer um pouco dessa jornada, saber um pouco dali de como foi pra você trilhar, assim, até a sua carreira, né? Desenvolver a sua carreira e olhando pra essas influências, assim, e pra esses outros aspectos da vida, né? Eu acho muito importante isso que você fala, de ter experiências, assim, e de viver coisas novas e tentar ir atrás de coisas assim que a gente talvez tenha algum apreço ali, né? Acho que isso é muito importante. Acho que até talvez isso vai vir à tona quando a gente estiver falando um pouco dentro mais da nossa pauta, assim. E eu acho muito legal também que você assim, tem esse embasamento ali comportamental. A gente falou um pouquinho, né, que você atua também bastante com a FAP, assim, que faz todo sentido, como você me explicou. E além disso, assim, também é sexóloga, também é terapeuta, assim, de casais, né? E como é que essas demandas, assim, elas atravessam, então, essa atuação clínica hoje? Então, Bruno, isso é uma pergunta muito pertinente, porque hoje na Não Era Amor, né, fazendo aí o curso de manejo clínico voltado para relacionamento abusivo, eu me tornei uma profissional muito mais cuidadosa com relação a isso, como a gente estava conversando anteriormente, as diferenças entre um relacionamento saudável e um relacionamento abusivo. Então, ter isso como perspectiva ajuda, por exemplo, quando uma mulher me procura para uma terapia de casal, que acenda um alerta, né? Do tipo, vou conversar com essa mulher antes, vou conversar com ele também para ver as motivações, mas para entender se ali não tem sinais de relacionamento abusivo. Porque se tiver sinais, não é adequado que eu atenda como casal. O mais adequado é atender individualmente, porque senão eu acabo munindo esse homem de informações íntimas, né? Porque lá na terapia o que acontece? O cliente se mostra mais vulnerável, fala da sua intimidade, fala dos seus medos, das suas vergonhas, dos seus pontos fracos, e aí isso pode ser usado pelo homem abusador, né? Então, realmente isso vai conectando. E aí, principalmente depois que eu entrei na Não Era Amor, isso ficou muito mais claro para mim. Eu já tinha a ideia de que a gente precisava verificar se tinha alguma violência, mas eu entendi quais as consequências de colocar um casal em relacionamento abusivo na terapia de casal. Como isso pode ser arriscado, né? Então, como terapeuta da Não Era Amor, sexóloga e terapeuta de casal, eu consigo ir colocando para essas pessoas que nos procuram, porque eles não têm, né, esse conhecimento, essa clareza, e a gente percebe isso na Não Era Amor com essa questão de gênero, né, como a mulher tende a querer realmente salvar a relação, né, isso é muito marcado culturalmente, inclusive, né, a mulher é muito reforçada a tentar salvar o relacionamento, a fazer de tudo, e geralmente elas trazem a ideia de terapia de casal. E aí, quando é um relacionamento abusivo, isso pode ser muito complicado, né? E com relação à sexologia, um pouco do que eu tinha comentado, assim, do que
está acontecendo ali entre as partes, se tem alguma violência sexual e o que a gente entende por violência sexual, né? Se a gente pensar em consentimento, e são palavras fortes, a gente tem que ter muito cuidado no atendimento. Se eu falar estupro marital, isso vai ser muito chocante, mas quando a gente vai pegando exemplos, a gente como profissional vai entendendo que pode ter ali uma violência sexual, que é uma das violências dentro do relacionamento abusivo, né? Mas quando você falar assim, estupro marital, todo mundo vai negar que já passou por isso. Agora, quando a Uhum. gente vai descrevendo, acabei fazendo, porque ele estava muito estressado, porque a gente estava brigando, né? Na função de acalmar, na função de ter uma relação feliz, harmônica, enfim. Aí a gente vai entendendo um pouco, né, da dinâmica desse relacionamento, e aí esses conhecimentos ajudam bastante. E a gente discute Sim. muito isso também nos estudos lá da Não Era Amor, né? Não, é fundamental, assim, achei interessante você trazer todas essas pontes, assim, porque elas se Uhum. comunicam muito bem, e eu acho que até mesmo quando a gente para pensar, assim, na importância da educação sexual, né, e como esse Sim. trabalho também é significativo, por exemplo, para uma mulher que muitas vezes talvez não tenha algum tipo de conhecimento específico sobre algo, sobre alguma questão, então acho que isso acaba te dando a possibilidade de estar mais instrumentalizada ali, né, nesse acolhimento, Uhum. na psicoeducação que é realizada também ali dentro da clínica. E a gente está falando aqui da Não Era Amor, e eu queria que você explicasse então, assim, para o pessoal aí que está nos ouvindo ou nos assistindo no YouTube, o que que é Uhum. a Não Era Amor, né? Então, Bruno, a Não Era Amor, ela é um movimento de impacto, né? De impacto social, eu diria, no que se refere a mulheres vivendo, né? Mulheres que viveram ou ainda estão no relacionamento abusivo. Esse é o nosso foco. A gente entende que pode ter outras relações abusivas, mas a gente percebe, diante das pesquisas, a gravidade que é, né, uma mulher estar no relacionamento abusivo. Como que esse relacionamento vai se encaminhando? Todos os dias a gente acaba vendo manchetes, né? Mulher é morta por ex-companheiro, né, casos de feminicídio. Então, a gente entende que a Não Era Amor tem a sua importância nesse sentido, de levar conteúdo, né? A gente tem aí nas redes sociais, Instagram, YouTube, para que essas mulheres consigam perceber, identificar que estão no relacionamento abusivo, se fortalecer, entender efeitos psicológicos que são consequências de toda a dinâmica do relacionamento abusivo. Então, a gente conta aí com um time de psicólogas e também de advogadas que estão debruçadas em estudar sobre relacionamento abusivo, elaborar esses conteúdos, também oferecer curso, né, para profissionais da área que atendem essas mulheres. Então, a gente tem aí os cursos para psicólogos, sobre o manejo clínico, né, para a gente poder entender o que difere um relacionamento abusivo de um relacionamento saudável, por que elas continuam no relacionamento, para a gente às vezes é tão óbvio, né, que está acontecendo, e por que ela permanece? Então, tudo isso é muito importante, sabe? Então, tanto instrumentalizar essas mulheres, elas irem se entendendo na relação, quanto também esses profissionais, quanto elas poderem ser amparadas juridicamente. Então, a gente também faz esse atendimento direto, tanto, né, de consultas jurídicas quanto psicológicas, e a elaboração de conteúdos, e os cursos também que são ofertados, né? Inclusive, a gente tem aí agora também um curso sobre abusadores, porque é muito comum elas se perguntarem por que ele faz o que ele faz, por que ele age dessa forma. Então, e conhecendo mais o que são comportamentos abusivos, como identificá-los, né? E depois a gente deixa mais informações também, que esse curso vem aí em outubro, com o psicólogo Fábio, e acho que vai ser muito, muito importante, porque essas perguntas, elas sempre estão ali, né, como fantasminhas para essas mulheres, né? Elas carecem de entender o que está acontecendo, porque é muito complexo. Eu costumo dizer que se fosse fácil, se fosse simples, ninguém entraria num relacionamento desse para ficar em sofrimento, né, Bruno? Uhum. Então,
que elas se perguntam também, poxa, como que eu me deixei levar, né? Tem muita culpa quando a gente pensa em efeitos psicológicos, mas é isso, se fosse escancarado como relacionamento abusivo, ninguém entraria, porque tem as sutilezas, né, próprias de relacionamento abusivo. Sim, com certeza. E eu acho, assim, Juliele, que é tão essencial assim, o trabalho que vocês desenvolvem. Eu passei a acompanhar a Não Era Amor, eu acho que mais recentemente, talvez ainda esse ano, assim, a partir até acho que de uma aula, de um curso que eu vi, acho que com a Polly, para dia de lab, eu acho que foi, assim, foi quando eu vi pela primeira vez. E eu acho muito importante porque eu tive recentemente, assim, no Pandora, conversas, por exemplo, sobre a ética da psicologia ou sobre a prática da psicologia enquanto ato político com a Luana Flor, né? Esse outro também foi com a Pri Menescal e Priscila Menescal. E foi muito importante a gente falar disso, assim, trazendo essas perspectivas de como o psicólogo precisa estar capacitado, os profissionais de psicologia precisam estar capacitados para entender, assim, essas questões que atravessam as vivências das mulheres, né? Assim, principalmente nesses relacionamentos que podem ser abusivos, que podem se tornar ali nocivos, tóxicos, adoecedores, né? E como muitas vezes também a gente não tem todo um amparo da graduação para estar desenvolvendo um trabalho mais efetivo. E eu acho que quando a gente não tem esse cuidado, a gente muitas vezes a gente se depara com algumas práticas, com algumas falas, com algumas problemáticas aí. Até mesmo em psicólogos, assim, em redes sociais, falando algumas questões de relacionamento, assim, perpetuando algumas dessas questões, assim, bastante problemáticas de tentar salvar o relacionamento, de fazer isso, de como a mulher age, de como que acaba até mesmo culpabilizando a vítima, muitas vezes. Exato, exatamente. Então é muito E aí colocando complexo. tudo na mulher, né? Salvar o relacionamento, mas a que custo, né? Como você trouxe, o sofrimento e o apagamento dessa mulher, que vai deixando, de repente, de fazer coisas que fazem parte da identidade dela. A gente também ouve muito esse tipo de relato. Nossa, eu me perdi em meio a esse relacionamento, já não sou eu, né? Sim, Minhas amigas falam que eu tô muito diferente. sim. Então, é sobre isso, né, que a gente tem se debruçado e tem atendido. Ótimo, assim, olhar para essa despersonalização que muitas vezes acontece, né, num relacionamento e essa pauta, assim, acho que ela é tão complexa porque tem todas essas camadas, assim, do que é aquilo que acontece quando a gente está num relacionamento, né, como as pessoas se modificam ali e falar dos diversos tipos de violência também, que quando a gente fala muitas vezes parece relacionamento abusivo, agressão. Não necessariamente, muito pelo contrário. Então eu queria até começar assim por aí, né? O que são considerados assim relacionamentos abusivos ou tóxicos ou nocivos? E como que eu posso identificar se eu tô num, ou né, uma mulher se tá num relacionamento assim? Sim, exatamente. Então, quando a gente vai pensar em relacionamento abusivo, a gente tem vários tipos de violência. Eu já tinha citado um pouquinho a violência sexual, por exemplo, né? Aquela ideia de que eu posso, porque eu estou no relacionamento, eu tenho o direito a ter relação sexual com a outra pessoa. A gente tem a violência financeira, né? A gente pensa assim, tá, mas o que seria, né? De repente movimentar a conta da parceira sem que ela saiba, né? Frequentemente, isso é importante a gente também dizer, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas todo mundo é abusivo. E de fato a nossa cultura é muito abusiva. A gente tem comportamentos de tentar controlar as outras pessoas. Mas, no caso do relacionamento abusivo, isso é frequente, intenso, né? E vai culminar nesse sofrimento da outra pessoa. Então, a violência sexual, né, o abuso sexual, financeiro, a questão agora a gente pensar em abuso tecnológico, então eu entro nas suas redes sociais, eu fico ali, né, buscando o que você faz, o que você não faz, a tua privacidade, eu fico te pedindo foto, você saiu com as amigas, eu fico te pedindo foto com frequência para saber onde é que você está. Então, todos os meios, e a gente vai entendendo, né, nessa função de controle.
tá? Então a gente tem que ter sempre isso em vista, a gente identificar se são comportamentos que estão tentando controlar essa mulher. Tá? Então, a violência física, como você disse, é a mais evidente, porque todo mundo consegue ver, né? Se eu levar um soco, aparecer com o olho roxo, é muito mais mensurável, dizem por aí. A gente da psicologia sabe que a violência psicológica e emocional também é muito visível, é muito possível de a gente perceber isso, né? As questões de autoestima, isso que a gente estava falando de a pessoa ir deixando de fazer coisas que ela fazia, sentindo que ela não dá conta da própria vida, que ela é incapaz, né? Então, sofrendo humilhações, xingamentos, e aí pode parecer algo assim, ai, que besteira, Ju, mas não é. Agora imagina você viver aí 2, 3 anos ouvindo isso todos os dias de uma parceria. A sua parceria só te desqualifica, né? Se você chora, a sua parceria invalida os seus sentimentos, que aí entra de novo nesse abuso emocional, psicológico, né? Você é sensível demais, né? Você está exagerando, tudo você está exagerando. Então vai chegando um momento que, nossa, eu acho que eu estou exagerando, eu que estou errada, eu que sou abusiva. Vão vindo esses efeitos psicológicos, né? Nossa, ele ficou muito bravo, mas também eu saí com aquela amiga que ele disse que não era para sair, porque ela é invejosa e tal. Então, esses exemplos são importantes para a gente caracterizar essas violências e ficar mais fácil, né? De ir identificando. Porque elas são comuns e são, às vezes, até tidas, esse exemplo de, poxa, não fala mais com aquela tua amiga, porque ela é muito invejosa e tal. Até parece assim, nossa, ele tá preocupado comigo, né? Ele tá tendo um cuidado, é um comportamento de proteção, de cuidado, de amor. E, na verdade, é um comportamento de controle. Mas culturalmente a gente tende a acreditar, a gente aprende isso, né? Que é um comportamento de cuidado. Então, a nossa cultura, infelizmente, ela confunde muito esses comportamentos do que é amor e do que é abuso, né? Reforça isso, acaba, de certa forma, jogando um pouco as mulheres também nisso, né? Porque a gente precisa ter um parceiro e a gente vai ter um parceiro a qualquer custo. E aí, às vezes, acontece esse tipo de relacionamento, né? Essa confusão do que é um comportamento abusivo e do que realmente é amor, respeito, né? Cuidado. Então, a gente vê muito isso. O próprio ciúme, né, Bruno? Mas não, se ele te ama, é claro que ele vai ter ciúme. É claro que ele não vai querer que você saia com essa roupa. É uma prova de amor, tá tudo certo. E aí a gente vai vendo que isso é muito frequente, né? Daqui a pouco ela já não usa roupas que ela gostava de usar, já não fala com quem gostava de falar, já não faz o que gostava de fazer, vai ficando deprimida. E aí que você trouxe da ética é muito importante. Às vezes você recebe um cliente com queixa de depressão, uma mulher especificamente, e aí você, depressão, e aí se você não tem um pouquinho de conhecimento para desconfiar que pode ser que ela esteja num relacionamento abusivo, né? Você pode reforçar que é isso mesmo, né? Você pode acabar culpabilizando essa mulher. Então, essa nossa conversa é muito importante para a gente conseguir, né, levar para outros profissionais essa discriminação de relacionamento saudável e relacionamento abusivo. Perfeito. E pra gente não naturalizar algumas coisas assim que são socialmente naturalizadas, como essas percepções que você trouxe de como se fosse o papel da mulher mudar esse homem, transformar essa pessoa. Muito, Bruno. Nossa, isso assim é demais o que a gente vê. Depois que a gente vai estudando, isso fica assim gritante, né? Aos olhos, tipo assim, é a mulher que faz o homem. Tipo assim, nossa, é uma responsabilidade muito grande, né? A gente sabe como psicólogo, quando a gente atende o cliente, ele saber dele, saber. Aí um outro vai se responsabilizar, é muito pesado, assim, né? Sim. Então. Não, assim, é toda uma série de
comportamentos assim que são perpetuados ali, são mantidos e tudo mais. A gente vê muito isso sendo até mesmo culturalmente assim disseminado, né, a partir muitas vezes assim da cultura de novelas, assim. Acho que mais recentemente nos últimos anos a gente viu até uma postura de como esses temas são abordados nas novelas, principalmente, que eu sei que são muito populares, assim, mas a gente via muito essa ideia assim de romantização desse tipo de relacionamento, ou dessas questões assim que às vezes não são, assim, não dá pra gente naturalizar, né, essa ideia de julgar a roupa que você vai pro trabalho, a roupa que você vai sair, ou de falar, de criar. Achei muito importante você ter tocado nisso desde o início, assim, da ideia do controle, daquilo que parece estar fazendo você mudar a maneira como você se comporta, assim, a sua espontaneidade, a sua naturalidade, né, rompe, porque a pessoa coloca alguma coisa ali que parece que invalida quem aquela pessoa é, ou como ela se expressa. Exatamente, e às vezes não é nem verbal, sabe, Bruno, é algo assim, não, eu vou com essa roupa, sim, eu gosto dessa roupa, mas aí ele fecha a cara, né, ele coloca ali o silêncio como uma punição, porque a gente vai entendendo a função dessas coisas, né? Então, ele se distancia, é uma forma de, opa, se eu não tivesse, poxa, por que eu não cedi dessa vez, né? Aí a gente já tá bem e tal. Só que aí começa uma frequência desse tipo de coisa, né? E aí, o que também fortalece muito, se a gente for pensar já um pouquinho, né, na manutenção desses relacionamentos, é o próprio ciclo de violência. Então, tem esses momentos assim, né, desconfortáveis, difíceis de violência mais intensa, de tensão, brigas, mas depois tem a lua de mel. Aí a lua de mel, ela conserta, né? E quando a gente pensa nisso, é reforço intermitente, então é muito mais difícil de quebrar, né? Assim, às vezes tem até a esperança, inconsciente, é claro, ela ainda não percebe, de que daqui a pouco as coisas vão ficar bem, daqui a pouco vai ficar tudo bem, daqui a pouco a gente faz uma viagem, né? E a gente vai percebendo esse ciclo. Sim. E aí fica muito mais difícil realmente de identificar, porque assim, às vezes ele é um cara legal. Mas para quê que ele é? Qual a função, né? E é isso, né? Acho que não dá pra ficar olhando assim pra esse saldo de, sei lá, ele faz isso, mas é um cara bacana, porque no final das contas as violências, elas acontecem de muitas maneiras, não só essas maneiras diretas, assim. Então, até mesmo esse silenciamento, essa punição, essa forma de assim, por exemplo, de às vezes tentar, até mesmo ficar como se estivesse tentando colocar em extinção algumas questões ali, né, e assim, meio que, ficou emburrado, então preciso fazer alguma coisa para poder reverter essa situação, e a mulher talvez se vê nessa tentativa, né, de resolver as questões ali do relacionamento. E o que vai mantendo, assim, o que nos mantém, o que mantém mulheres em relacionamentos em relações abusivas, assim, né? Até mesmo a gente pode falar do papel da dependência, dependência emocional, financeira, social, e até mesmo nessa manutenção que você mencionou, assim, como é que isso vai sendo mantido. Isso. Uma das coisas que mantém é justamente o próprio ciclo de violência que se estabelece no relacionamento abusivo. Então, como esse relacionamento vai sendo construído, ele vai mantendo essa mulher na relação. Então, é essa a ideia de a gente pensar essas fases do ciclo de violência. Então, tensão, briga, lua de mel, né? E assim a gente vai mantendo essa mulher ali, porque ela tem assim, essa expectativa de que depois da briga eles conversam, uma promessa de mudança, talvez até mude por algum tempo, né? Atenda a algum pedido importante que ela tenha feito, de uma viagem, de casamento, de filhos. Então, isso também vai fortalecendo e vai mantendo a mulher no relacionamento abusivo. Esses aspectos culturais
do tipo que a gente estava falando, né? Naturalização de alguns abusos, os comportamentos ciumentos, né? Entender que o amor é paciente, a gente tem que ter paciência, a mulher tem que ter paciência, né? O homem é assim mesmo, é um pouco mais, é menos emotivo, menos sensível, coisas desse tipo. Mas esse ideal de amor romântico mesmo, sabe? De que o que é o amor afinal? O que é um comportamento amoroso? O que é um comportamento abusivo? Então a gente confunde muito enquanto cultura, e a gente fala, né, na Não Era Amor, assim, geralmente as mulheres são exigidas a estar num relacionamento amoroso e depois são exigidas a serem pacientes e insistirem e fazerem de tudo para salvar a relação e depois são julgadas porque elas estão num relacionamento abusivo. Então parece que não tem escapatória, assim, é muito difícil, né? Muito complicado para essa mulher, assim. Então a mesma cultura que joga ela no relacionamento abusivo é aquela que julga ela porque ela depois não consegue sair. Né? Por exemplo, que a gente também estuda muito na Não Era Amor, né? A ideia de um relacionamento que começa muito rápido, muito intenso, mal se conheceram, aí ele já tá dizendo eu te amo, já vamos namorar, já vamos, sabe? E ela pede para ir com calma, e é um primeiro não, é uma ideia de colocar um limite ali, vamos mais devagar, e não há um respeito por isso. Não, mas vamos ficar junto, mas, né? Vai no trabalho, leva flores. Ai, amiga, mas ele te ama, olha só, não, ele gosta de você mesmo. Não é visto como um abuso e como uma insistência e como um desrespeito a esse não inicial, né? Sim. Então, todas essas nossas compreensões sobre o que é o amor, culturalmente, elas acabam também mantendo a mulher no relacionamento abusivo. E depois, a gente pensando nessa dependência emocional, quando a gente vai analisar assim, a dinâmica do relacionamento abusivo, a gente vai tendo vários efeitos psicológicos, né? Então, a culpa, a vergonha, isso tudo, a esperança, né? Não, acho que eu vou tentar mais um pouquinho só, então às vezes termina, volta, um término ioiô, né? Mas agora acho que vai, agora ele deu realmente sinais de que ele está mudando, ele veio, a gente conversou, ele me deu atenção, que era coisa que ele não fazia, mas aí a gente ia entendendo se é manipulação ou se realmente ele mudou, e a gente sabe na psicologia o quanto leva um tempinho, né, quando a pessoa quer mudar, para ela realmente, de fato, mudar. E tudo isso, assim, vai mantendo, né. Sim. Então, a questão da dependência financeira, como você falou, muitas vezes faz parte do relacionamento, né, da dinâmica do relacionamento. Mas fica em casa com os filhos, deixa que eu dou conta aqui, eu trabalho, coloco comida na mesa. E aí quando você vai ver, essa mulher, ela não tem recursos próprios para o término, né? E aí a terapia especializada vem ao encontro disso, para que haja, se ela quiser, um preparo para que ela termine, porque na Não Era Amor a gente foca muito em fortalecer essa mulher, em ela poder voltar a ser o centro da vida dela, mas não no término. Ela escolhe em que momento, se ela quer ou não terminar, né? Mas esse preparo para que ela tenha essas condições é importante. A gente precisa fazer todo um caminho inverso, pensando no caminho que foi feito durante o relacionamento abusivo, né, de deixar ela sem rede de apoio, de deixar ela com pouco recurso financeiro, de ela entender que ela não dá conta, né, a autoconfiança fica lá embaixo, não vou dar conta sozinha, de criar filho, né? E aí a gente vê que quando há abuso financeiro, por exemplo, se não fosse o abuso, ela já estava dando conta, sabe? Na verdade, às vezes é o parceiro que está tirando também essa questão, né, financeira dela. Sei lá, uma mulher que é empreendedora e que ele que está ali à frente dos negócios que ela construiu, por exemplo. Não, porque você não está dando conta de administrar, deixa que eu faço, né? Sim. Então, e aí a gente vê a dependência emocional como uma consequência do relacionamento abusivo. Porque como o relacionamento abusivo foi se construindo de modo a ela ter somente ele como um reforçador, digamos assim, né? Ela foi perdendo outras relações, ela foi se distanciando de amigas, de família, que poderiam ser pessoas que, né, comentassem com ela
como ela está mudando, né, as coisas que estão acontecendo, acaba que realmente a gente percebe isso, né, nas clientes que terminam, elas sentem falta desse Uhum. abusador. Porque ainda que a gente entenda que elas tinham, às vezes, migalhas, enquanto amor, né, migalhas de atenção, né, mas era o que elas tinham, elas não tinham outras possibilidades ali de reforçadores, de companhia, de ter com quem conversar. Mas aí a gente vê como uma consequência do relacionamento abusivo. Ele se propõe a isso até para se manter também, né? Uhum. Isso acontece mesmo. E aí depois a gente precisa lidar com isso em terapia também, né? Se ficar Sim. algum trauma, também é comum. Eu acho que só existem abusadores no mundo, acho que eu nunca mais vou encontrar alguém para uma relação saudável, né? Uhum. Que Sim. pode acontecer também. Eu acho que é muito frequente, assim, eu achei interessante isso que você estava falando, assim, porque eu acho que toca um pouco em toda essa romantização, assim, de alguns aspectos desses relacionamentos, assim, que muitas vezes tomam uma outra forma, né, e ali a gente vai vendo, assim, que até mesmo a percepção de valores, muitas vezes, assim, valores sociais, como a gente aprende esses valores, Uhum. muitas vezes acho que se tornam parte de toda essa equação, assim, no Sim. sentido de, por exemplo, a gente pensar, assim, que a gente é uma sociedade, assim, predominantemente, né, cristã, assim, tem toda uma ideia Uhum. da família, da estrutura, de como funciona, de qual é o papel da mulher, de onde muitas vezes ela Uhum. precisa estar no cuidado dos filhos, né, e tal, o Uhum. pai como um provedor. E Uhum. muitas vezes isso vai perpetuando alguns desses padrões que a gente está falando aqui também. Porque assim, a mulher muitas vezes fica anos naquele relacionamento, não desenvolve, não tem oportunidade de desenvolver uma carreira, cria os filhos, assim, e tá ali num trabalho que muitas vezes não é diretamente remunerado, né? Assim, não Exatamente. e assim, e aí ela fica privada de toda uma vida, né, assim, da expansão de uma vida, de uma rede de contato de uma pessoa, além de estar num relacionamento. E quando ela se vê assim, nesse contexto, acho que a dependência fica muito clara, assim, porque obviamente não teve outras oportunidades, ela foi privada das oportunidades, assim, né, Ju? Exatamente. E isso que você traz é muito importante, né? Esse trabalho que é invisibilizado, que gasta uma energia danada, né? As tarefas domésticas, o cuidado com os filhos, e que esse homem ascende na carreira dele porque tem realmente, né, esse apoio todo aí da casa, as coisas estão funcionando. Então, para ele fica muito facilitado de fato. E aí a gente pensa nisso também na Não Era Amor quando a gente vai. E aí, é claro, essa cultura ela impacta a nossa legislação, o nosso judiciário. Então, a gente tem aí as advogadas da Não Era Amor também muito atentas a isso, né? A como o machismo impacta em decisões judiciais com relação a essas mulheres, né? E a essas características sociais que podem, de novo, culpabilizar, de novo fazer divisão de bens que, no fim, não leva em conta a equidade, não leva em conta a dedicação dela nesse trabalho invisível. Então, elas não têm, né, essa noção, assim, elas vão entender como é entendido culturalmente. Eu não dei conta, de novo. Olha só, eu não dou conta. E aí, como dar conta de tanta coisa assim, né? Sim, perfeito. É muito E complicado. é muito complexo. E você estava falando de alguns pontos assim que eu acho que são interessantes que eu queria até enfatizar, assim, né? Por que é tão difícil sair desses relacionamentos? E você falou de uma questão sobre as recaídas, né? Eu acho que as recaídas têm muito a ver com esses Uhum. reforçadores, com esse reforço Uhum. intermitente, com ver essa pessoa, muitas vezes até esse abusador, com uma única possibilidade de ser feliz, ainda que essa felicidade seja esporádica, seja rara, mas parece que é a única coisa que faz sentido. Então por que é tão difícil sair dessas relações, Ju? Uhum. Porque a gente acaba tendo, de novo, como você trouxe, questões religiosas, muitas vezes por trás disso, reforçando, né? Essas questões culturais, o próprio relacionamento já afastou,
né, a rede de apoio dela. Então a gente trabalha muito, como eu falei ali, do fortalecimento dessa mulher. Primeiro, assim, quem vai ser a rede de apoio? Inclusive a rede de apoio entender essas recaídas, entender o quanto o relacionamento abusivo é complexo, porque às vezes vai ser assim, né? Poxa, eu ajudei essa mulher, ela voltou com o cara de novo, eu não ajudo mais. Quando você entende a dinâmica, você sabe que é esperado que em algum momento ela retorne, né? Pode ser que aconteça. Mas ainda assim, mesmo que ela retorne, ela tá com um olhar mais apurado, ela está mais conectada com os sentimentos dela para entender que está acontecendo de novo um comportamento abusivo, que de fato ele não mudou, que é uma manipulação, e talvez lá no tempo dela, daqui a pouco ela consiga de fato terminar. Mas tudo isso, né, a família muitas vezes também, como toda a cultura entende que ela precisa lutar, ela é a responsável emocional pelo relacionamento, porque o homem não dá conta disso, dessa questão emocional, afetiva, então ela tem que continuar lutando. E a gente se pergunta até que ponto que ela vai continuar lutando por esse tipo de relacionamento, né? Quem Sim. é ela nessa relação? Porque muitas vezes ela tá apagada, ela não tá mais ali. O centro da relação é ele, Uhum. né? E o Sim, centro da vida dela acaba se tornando ele também, né? Para sim. agradá-lo, para a gente vai percebendo essa dinâmica. Sim, sim. Isso é muito, muito pertinente mesmo, assim, é uma vida de dedicação. Então acaba que aquilo que a gente falou, né, da despersonalização, assim, ela vai ficando, se colocando em plano de fundo. Eu faço isso, Sim. é pelo outro, o outro precisa ter a vida fluindo bem, se não flui bem, ele vai brigar comigo. Então, assim, é sempre É. priorizando. A- Uhum. as mulheres, acho que muitas vezes, assim, até estava estudando recentemente num grupo de estudos da Erika Leonardo sobre autocompaixão, um livro Uhum. interessante, e a gente falava muito assim da questão da mulher enquanto assumindo aquele local de cuidado, né? Isso também muitas vezes é o que perpetua também e se torna difícil porque Isso. esse cuidado é aquilo que parece mais primordial. Uhum. Então, como é que eu faço para assim, para não Exatamente. exercer isso, né? Uhum. E, e É assim, muito esperado, né, Bruno? A gente é muito reforçada enquanto mulher. É como se naturalmente a gente tivesse o talento de cuidar e a gente uhum, tivesse que fazer isso. E muito preocupada com o outro. Então, no relacionamento abusivo entra isso também, né? Ah, mas tadinho, ele tá doente, ele tá sofrendo. Então a gente percebe isso mesmo do quanto é o cuidado com o outro, muitas vezes, e aí a gente pensa nessa perspectiva de gênero, a nossa cultura reforçando isso, e pouco olhar para si. Porque uhum, olhar para si, muitas vezes, ela ouve o quê desse parceiro? Mas você é uma egoísta? Você é uma egoísta, você só pensa em você. Talvez ela ouça isso da família, talvez ela ouça isso de amigas. Poxa, amiga, mas você tinha que ter feito e tal, né? E fora o que a gente precisa trazer de novo e enfatizar os efeitos psicológicos mesmo, né? De culpa, de confusão, porque aí ele traz que não era bem isso que ela entendeu e ela fica confusa se aquilo ali é grave ou não. Ela vai naturalizando esses abusos, eles vão uhum, se agravando, e para ela, né, ela vai naturalizando como se não fosse uma violência. Então a gente entendeu o limite de cada mulher também, né? E os limites são diferentes, né? Para uma pode ser uma infidelidade, para outra pode ser uma agressão física, mas a agressão psicológica eu estou suportando, eu estou conseguindo, sabe? Vai se adaptando, assim, né? Então, esses efeitos psicológicos, algo que no começo da relação ela acreditava que ela não poderia aceitar, depois de um relacionamento abusivo, ela vai passando a tolerar algumas coisas. Ela vai mudando até o limite dela, sabe, para esses abusos. Muitas vezes se sente a abusiva da história quando reage a algum abuso, é mais um sim. efeito psicológico. Então, eles são bem importantes também nessa manutenção, sabe, da mulher na relação.
Perfeito, porque eu acho isso que você está falando assim também, que é muito. A gente precisa enfatizar essa relação de limites e até mesmo com a ideia do dizer não. Muitas vezes Sim. o não ele é ignorado. Assim, a gente, não, mas vamos, e tá? A gente tem uma cultura de ignorar quando a pessoa diz não, ou de a gente precisar se desculpar pelo não que a gente está dizendo. Criar uma desculpa porque eu simplesmente não quero algo. E eu acho que isso no contexto de relacionamento assim faz com que esses limites eles fiquem sendo um pouco mais invisibilizados mesmo, mas um pouco mais relaxados, né? Então é um limite que é Isso. colocado aqui e a manutenção que é o importante, né? Não, mas eu falei não lá atrás. Acaba sendo colocado de lado, porque o cara vai forçando a Sim. barra, né? Isso, a gente costuma dizer que os limites vão sendo alargados, assim, sabe? Alargados. O que Sim, era um balde, assim, daqui a pouco você vai ver é um container, assim, vai cabendo cada vez mais abusos. Mas tudo é feito dos abusos iniciais do relacionamento. Então você sim, vai tolerando mais coisas. sim. E tem muitos conceitos, assim, como você estava falando, eu lembrei, por exemplo, de gaslighting, né, eu não sei como que se traduz, assim, que a gente fala dessa ideia de como muitas vezes essa violência psicológica do homem fazer com que a mulher acredite em algo que é somente a versão dele dos fatos, né, e até mesmo mude, assim, cria uma memória falsa de algo por conta de toda essa violência, assim. E tudo isso que a gente fala, assim, é tão complexo, por isso que eu acho que esse tema é algo, assim, que a gente pode voltar até mesmo em outros momentos, porque são muitas coisas, assim, muitos detalhes, né? Sim, e pode voltar de fato, assim, a gente vai fazendo os desdobramentos, sabe, Bruno? E aí, até linkando a minha apresentação como, né, mulher negra e tudo mais, a gente faz questão de falar, né, na Não Era Amor, de negritude, de classe, de gênero, porque tudo isso dificulta ou facilita para sair de um relacionamento abusivo, né? E aí Sim. fica aí para a gente pensar outras pautas, inclusive, mas uma das coisas que a gente também tá assim atentas às especificidades, por exemplo, da mulher negra, né? Como que Uhum. ela vive nesse país? A gente pensar que é um país, né, que tem aí um racismo estrutural e aí que tem menos acesso à escolaridade, né? Então a gente tem toda uma especificidade dessas mulheres que também as mantém mais no relacionamento abusivo, né? Elas já estão acostumadas com muitos tipos de violências Uhum. por conta Sim. do racismo. E aí, muitas vezes, o que é um grito? Ah, ele nem me bateu, tá tudo bem. Uhum. E eu acho, sim, com certeza. E eu acho importante pensar tudo isso também, Jô, quando a gente está pensando assim, a gente está gravando esse episódio e ele vai ser lançado também próximas eleições. Assim, a gente pensar isso também levando em consideração o cenário político. Pensar nisso, né, considerando assim, a propostas, candidatos, né, tudo aquilo que a gente pode Ótimo. observar para pensar para ser consciente de tudo isso aqui que a gente está abordando. Um Sim. último tópico assim que eu pensei, da gente pensar também, até mesmo olhando para um outro lado, assim, né? E se eu me identifico enquanto uma pessoa abusiva dentro de um relacionamento, alguém estiver ouvindo, né, tudo isso que a gente falou aqui, né? O que uma pessoa pode fazer para mudar, né? O que pode ser, quais passos podem ser tomados a partir dessa autoidentificação? Ótima pergunta. Essa veio muito, inclusive, das mulheres, né? Será que ele pode mudar? Como é que seria isso, né? Porque também tem a questão da esperança. O que a gente percebe é que, assim, o abusador, ele acaba, no relacionamento abusivo, tendo uma série de privilégios, né? Inclusive, a gente estuda sobre isso também para entender, né, cientificamente, se a gente tem evidências de tratamentos que foram, né, são referência, que tem dado certo com relação ao abusador. E o que a gente tem percebido é que é difícil de eles passarem de certas fases, sabe, nessa proposta de tratamento, né? Então, assim, tem tratamento aí que propõe que ele reconheça os abusos, que ele busque as vítimas para se desculpar,
e que ele se responsabilize. Inclusive, se a gente for pensar em responsabilização, pode haver algumas consequências, né? Porque violência implica em crime, aí a gente pode imaginar o tipo de consequência, né, que pode haver. Então, é algo que a gente ainda discute muito, a gente não identificou, assim, um modelo efetivo, é algo, assim, até bastante, de certo modo, polêmico, né, porque a gente da psicologia acredita muito na mudança, a gente trabalha para isso, né, para que as pessoas tenham consciência dos seus comportamentos, mas que também os modifiquem. Mas a gente pensa muito nessa questão do custo dessa resposta de mudança. E até que Uhum. ponto que ele vai mudar, e até que ponto que ele vai mudar até a parceira voltar para a relação, de repente. Né? Porque acaba que o comportamento dele, ele, ele tem ali seus privilégios, né? E aí vai reforçando também esse tipo de comportamento. Quando ele muda, o que ele vai ter de privilégio? Ele vai acabar perdendo alguns privilégios, ele vai acabar perdendo o controle. Sim. Então, ainda a gente precisa de mais estudos com relação ao abusador, mas o que a gente já pesquisou, e aí, nesse modelo que eu estou comentando, assim, desse tratamento em que precisa se responsabilizar, né, a gente não percebeu, né? Na verdade, o pesquisador é o Lund Bancroft. Depois a gente pode deixar por escrito para quem está nos acompanhando, assim, que tem essa metodologia, e ele traz que as pessoas, os participantes, eles não passam ali da segunda fase, que implica isso, sabe? Segunda, terceira fase, que implica essa responsabilização, essa busca das vítimas para se desculpar. Então, porque traz uma série de punições também, né? Sim, Então é com algo para a gente certeza. pensar. Uhum. Adorei, assim, porque você trouxe, acho que a realidade, assim, do quão complexo pode ser lidar com todo esse cenário, assim. Realmente Uhum. não há soluções, assim, mas é algo a se pensar, a continuar a Isso pesquisar, mesmo. né? Uhum. E a levantar, assim, todos esses debates, assim, que a gente trouxe aqui. Antes da gente passar até para o momento final das dicas, assim, a gente passar para o quadro de unboxing, eu queria saber, né, eu queria dizer primeiro que foi um aprendizado e tanto, assim, eu achei que foi muito enriquecedor pessoalmente, foi maravilhoso, assim, compartilhar esse momento aqui com você, e como eu disse, assim, quero deixar as portas abertas para você voltar nos outros momentos, a gente navegar em outras pautas assim também. E queria saber o que você achou. Eu adorei, Bruna, me senti muito à vontade. Eu acho que isso é importante para ser um bate-papo, né? Ainda mais que é um tema pesado, sim. É um tema de impacto, assim, principalmente nos atendimentos. Eu percebo muito isso. E a gente, né, lidar com violências, mas a gente precisa fazer esse enfrentamento, né? A gente precisa conhecer mais, a gente precisa estar aqui conversando para que as pessoas identifiquem esses sinais e fiquem mais, opa, que parece que o relacionamento está indo muito rápido demais, eu gostaria que fosse, né, mais devagar, a pessoa não está querendo aceitar, está muito insistente. E, e uma das dicas, inclusive, é de a gente poder perceber cada vez mais as emoções, porque elas ajudam muito, sabe? Esse Com certeza. desconforto, assim, inicial, com essa pessoa insistente, né? Então, foi um prazer estar aqui, foi um prazer ter esse bate-papo, e a gente ainda não era amor, tá aberto a novos convites, a gente vai, é o nosso lema, né? Tá contribuindo com esse tipo de discussão. Obrigada Perfeito. pelo espaço. Imagina. E nesse momento final, assim, né, queria que a gente trouxesse algumas dicas. Queria muito, assim, saber aquilo que você tem para compartilhar a respeito de conteúdos, assim, que possam se somar a tudo isso que a gente falou. Divulgar também, por favor, o curso e o seu trabalho também. Pode ficar à vontade. Isso, Bruno. Eu penso que das dicas, maratonem
os vídeos da Não Era Amor no YouTube. É uma das coisas que eu percebo que as clientes que chegam para mim, elas comentam assim, já maratonei, e elas falam a nossa linguagem, muitas vezes, é bem interessante, assim, sabe? Eu acho que eu tô com efeito psicológico tal, e ajuda mesmo, né? É a informação ali chegando para ajudar. Eu tenho uma cliente que ela disse assim, nossa, eu demorei a aceitar, mas cada vídeo que eu ia assistindo, eu ia, nossa, eu tô mesmo, acho que tá acontecendo, né? E aí, depois, ela veio para terapia especializada, porque afinal a gente precisa entender a história de vida dela, né, as questões dela ali nesse relacionamento. Mas sigam a gente no Instagram da Não Era Amor, no YouTube, maratonem lá os vídeos, né, e a gente também procura sempre interagir lá no Instagram, então se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão de tema para a gente elaborar conteúdo, estamos sempre aí à disposição. E fica o convite para o curso, né, sobre o abusador. O curso ele vai acontecer agora em outubro. Vai ser de forma online, tá? E aí a gente vai deixar o link aí depois para o pessoal acessar, ter mais informações. Mas é aquela ideia assim de por que ele faz o que ele faz, afinal, né? E aí, porque também vem muito essa angústia, né? Essa necessidade de compreensão do que está acontecendo. Acho que, inclusive, para validar que elas não têm culpa. Acho que é isso, né? Validar isso e elas entenderem que não estão sozinhas nesse barco. Porque tem cliente que pergunta, Ju, mas você atende quantas pessoas, hein? Acontece muito isso mesmo? E acontece, e é por isso que a gente tem trabalhado fortemente, né, com esse foco. Sim. Perfeito. Eu adorei as dicas, assim. Eu acho realmente que vale muito a pena estar acompanhando todo o trabalho que vocês desenvolvem, assim, tá seguindo e visualizando, assim, toda essa rede que se forma a partir daí também, né? A partir dessas capacitações que vocês promovem, assim. É muito, muito válido. Tem alguma outra rede, alguma outra coisa que você queira indicar? Seu perfil, alguma coisa? Pode ficar à vontade. Eu tenho o meu perfil também no Instagram, lá eu falo mais sobre sexualidade, relacionamentos também, né? Mas para você ter uma ideia, como a gente está com bastante demanda na Não Era Amor, eu dei tô mais nos stories por lá, mas fica o convite, tem conteúdos bem legais, assim, de sexualidade, questões de desejo sexual, né, que o pessoal traz muito como queixa, e é também um Instagram mais com foco nas mulheres, na educação sexual, no prazer feminino. Então, é Psi Juliele Conceição, né, lá no Insta, meu arroba, mas depois a gente deixa aqui também por escrito, né, para o pessoal, acho que facilita, porque o meu nome, né, Bruno, vamos combinar, né, eu tenho que soletrar o pessoal, Juliele, então depois a gente deixa na descrição. Combinado, certinho. É isso, Obrigada. assim. Obrigado a você. A gente vai se despedir aqui dos nossos ouvintes, né? Muito obrigado a quem ouviu ou assistiu até aqui. Um prazer estar com a Ju aqui hoje, né? Pode se despedir também, Ju, e a gente encerra. Obrigada, pessoal que acompanhou, é muito importante. E fica o nosso pedido também da Não Era Amor, que vocês disseminem, sabe, esse conteúdo, manda para os amigos, para as amigas, para os inimigos também, porque o importante é isso, né, poder viralizar e as pessoas terem mais conhecimento sobre relacionamento abusivo. Obrigada e até uma próxima. O podcast Pandora está disponível nas principais plataformas de áudio. Se você gostou do que ouviu aqui, não esquece de seguir no Spotify ou na Amazon, de assinar e avaliar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Cashbox, ou ainda de favoritar no Deezer. Assim você fica por dentro sempre que sair um novo episódio.